Boa tarde a todos. Vamos dar início à última audição dos candidatos para a eleição para reitor da Universidade do Algarve, com o professor Dr. Efigênio da Luz Rebelo, que fará a sua intervenção. Tem 30 minutos de tempo. Seguir-se-á depois pedidos de esclarecimento de perguntas dos senhores conselheiros do Conselho Geral e ele fará agora a sua apresentação, depois viremos os membros do Conselho Geral, virão todos para aqui, para a mesa. Muito obrigado, até já. Sr. Presidente, caro Dr. Vítor Neto, na sua pessoa, cumprimento todos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras deste Conselho Geral. Sr. Presidente, caro Dr. Vítor Neto, na sua pessoa, cumprimento todos os senhores conselheiros e as senhoras conselheiras deste Conselho Geral e também a assistência. Permita-me também que cumprimento os outros candidatos ao cargo de reitor, professor Saúde Jesus e professor Paulo Abras. É justo que realce a importância do contributo que os meus estimados colegas e amigos deram durante esta campanha eleitoral para tentar erguer o algo ao patamar a que tem direito. Faço-o agora porque não sei se virei a ter a oportunidade para o vir a fazer mais tarde. Se vier a ter essa oportunidade que só me poderá vir a ser dada por este Conselho Geral, será para mim uma honra voltar a fazê-lo. Gostaria de agradecer também a todos os membros da comunidade académica que participaram nas minhas sessões de esclarecimento. Em particular, a todos os colegas que comigo interagiram durante este período de campanha eleitoral. As inúmeras conversas que tive fizeram-me refletir sobre as minhas propostas, o que me permitiu aprofundar a mudança de paradigma que o meu modelo de gestão comporta. A estratégia de desenvolvimento que proponho para a UALG ganhou clarividência com essas conversas. Aquilo que irei hoje aqui dizer nesta sessão de audição pública sobre as alterações a introduzir ao atual paradigma de gestão já incorpora essas importantes contribuições. Serei breve nesta minha apresentação, trata-se de fazer uma síntese do meu currículo e do meu programa de ação a que os senhores conselheiros em devido tempo tiveram acesso. Portanto, nasci em Olhão, em 1954, no dia 3 de julho, tenho, portanto, 63 anos, sou professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve desde 2010. Estamos em 2017. Portanto, cheguei tarde à cátedra com 58 anos de idade. É a minha firme vontade que os outros venham a chegar à cátedra ou ao coordenador principal bem mais cedo do que eu. A súmula curricular faz parte do meu programa de candidatura na última página. Muita coisa está lá dita, mas há coisas que não estão lá ditas e que eu gostaria de dizer aqui hoje. Portanto, eu comecei a minha escola em Olhão, na escola primária, naturalmente. Depois passei para o Liceu de Faro, onde fiz 2 anos. No final do segundo ano, fui para o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, onde estive 6 meses. E porquê 6 meses? Não porque tivesse abandonado os estudos, mas porque a minha família se mudou para Paços de Arcos. E, portanto, eu ingressei no Liceu de Oeiras, onde fiz o Liceu de Oeiras até ao fim. Depois fui para a faculdade e licenciei-me em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão em 1982. A seguir à licenciatura, vim para o Algarve fundar, já estava criada, mas fui membro fundador da universidade. Era reitor o professor Gomes Reis. A parte curricular dos cursos começou em 83, portanto eu ainda lecionei em 83 e em 84, Matemática 1 e Matemática 2, cadeiras anuais. Em 84, em 85 fui para Lisboa fazer um mestrado em probabilidade estatística. Eu devo dizer que durante a minha permanência no ISEG me apaixonei pela matemática, pela estatística e pela econometria. Essas são as minhas áreas de saber. E portanto, fui fazer esse mestrado para Lisboa. Quando eu estava a meio do mestrado, da parte curricular do mestrado, o professor Gomes Reis foi substituído pelo professor Lloyd Braga. E o professor Lloyd Braga reuniu os jovens que ele achava que poderiam ter, enfim,
algum futuro dentro da instituição, entre eles está o professor Canário, não sou eu, e reuni os jovens e disse, eu tenho aqui 5 bolsas da GNICT para vocês irem para o estrangeiro. E eu disse ao professor Leite Braga, mas então eu estou a meio do mestrado, Sr. Professor, agora gostava de acabar, eu gosto de acabar as coisas que faço, isso não pode ser ficar para mais tarde, depois de eu fazer a dissertação e de ter o grau de mestre, nessa altura eu partiria para um doutoramento. Ele disse, não, isto ou é agora ou já não é. Portanto, as bolsas não são prorrogáveis, portanto, se eu quiser aceitar, tem que ir. E deve ir porque é bom para si ir aprender inglês. Portanto, ele queria que eu fosse para a Inglaterra, para Manchester, onde ele tinha estado, onde ele tinha doutorado. E, portanto, o desafio era ir para a Inglaterra, para Manchester. Bom, aquilo para mim foi difícil de me decidir, não é? Como devem imaginar, o meu inglês era péssimo. E é por isso é que eu estou falando nisto, porque eu quero deixar uma mensagem aos estudantes. O meu inglês era péssimo. Tinha sido a única disciplina que eu tinha feito exame no 7º ano do liceu, tinha sido em inglês. Em todas as outras eu tinha tido dispensa e tinha tido dispensa de admissão à faculdade. Mas o inglês tinha chumbado no 6º ano. 6º ano, que agora é o 11º. Tinha chumbado. E, portanto, fiz o inglês por fora e lá consegui passar assim com um 10º, muito à rasca, porque eu era realmente muito mau no inglês. Ora, ir para a Inglaterra estudar com um inglês destes era uma coisa complicada para mim, não é? E, meus caros estudantes, ou se agarra as oportunidades ou não se agarra. E é essa a mensagem que eu vos quero passar. Eu fui para a Inglaterra, temeroso do que poderia acontecer, mas fui. Agarrei a oportunidade, deixei o mestrado, ficou a meio, fui para a Inglaterra. Chegados à Inglaterra, fui ao departamento de econometria, e isso para mim era empolgante, porque era o departamento do Johnson, do Jacques Johnson, o grande econometrista, que tinha sido o nosso guru nos manuais de econometria, era de Manchester. E eu cheguei lá, e, quer dizer, dificilmente eu conseguia comunicar, ainda por cima em Manchester eles têm um accent, portanto, uma pronúncia um bocadinho fechada, não é? Não são propriamente como em Londres. Eu não conseguia quase perceber o que eles me diziam, não é? E fiquei muito aflito, não é? Porque ia ingressar num mestrado, onde eu sabia que havia exames em que nem o dicionário se podia usar, não é? Portanto, como é que eu ia fazer exames no Open Books se eu não sabia praticamente inglês, não é? E então eles sugeriram-me o seguinte, então porquê é que você, em vez de ir já para mestrado, não faz aqui um diploma de estudos avançados, durante um ano, enfim, recupera níveis de inglês razoáveis, enfim, e depois no ano seguinte vai para mestrado. E eu aceitei logo, não é? Pois claro, então pois como é que eu podia ir logo para mestrado naquelas condições? E então tive um ano a fazer um diploma de estudos avançados. Fui frequentar o departamento de educação, que tinha aulas de inglês. Os professores eram fantásticos. Eu nunca vi professores assim. Fantásticos. Fantásticos. Foi muito fácil aprender inglês com eles. Ao fim de 3 meses, eu já estava arrependido de não ter ido para o mestrado, de ter ido para o diploma. Porque eu, ao fim de 3 meses, já me sentia muito à vontade para poder escrever, para poder fazer exames com livros fechados. Já não havia problema. Em 3 meses resolvi a situação. É claro que paguei o preço por isso, porque como perdi um ano para fazer o diploma, depois a seguir fiz o mestrado, parti para doutoramento e depois não tive tempo suficiente para acabar o doutoramento. Portanto, tive que voltar, porque a bolsa entretanto acabou, e esse foi o preço que eu paguei por esta minha ousadia. Não há nada de irrecuperável. Acabei por fazer o doutoramento cá, já na Universidade do Algarve, com o meu orientador, que veio de propósito de Inglaterra. A tese foi discutida em inglês, naturalmente, porque havia um elemento estrangeiro no júri, e, portanto, ultrapassei essas dificuldades. Assim que cheguei, eu vinha particularmente armado com uma série de bagagem, porque tinha corrido todas as cadeiras do departamento. Entre o diploma e o mestrado, não havia nada que eu não tivesse feito, porque aquilo eram 2 anos de partes, claro, um para um, outro para o outro. Até inventaram cadeiras que não existiam. Achavam que as cadeiras de economia eram demasiado fáceis para mim, eles achavam que eu tinha uma boa preparação na área dos métodos quantitativos e, portanto, até criaram cadeiras que não existiam. Quando cheguei cá, renovei totalmente a área dos métodos quantitativos, na altura na Unidade de Economia e Administração, era como se chamava. O professor Pimpão era presidente do Conselho Diretivo, levou-me para a vice-presidência, fiz metade do mandato com ele, porque ele, entretanto, foi para outras funções, fiz a outra metade do mandato com o professor João Albino. Portanto, comecei por ser vice-presidente do diretivo durante 3 anos e com o doutoramento por acabar, não é? Porque ele já vinha bastante adiantado, mas eu precisava ainda, era um doutoramento teórico, exclusivamente teórico. Isso também explica depois o meu percurso, porque depois, quando a gente apanha uma overdose de qualquer coisa, a gente depois muda para o outro lado, e eu achei que devia começar a fazer trabalho aplicado. E hoje
As minhas aulas são muito enriquecidas com o trabalho aplicado que eu faço, porque fui demasiado teórico no início da minha carreira. Portanto, acabei por fazer o doutoramento, com funções de vice-presidente, e depois de fazer o doutoramento, acabei mais tarde por fazer a minha agregação. A agregação na área dos métodos quantitativos aplicados à economia e à gestão. Enfim, tenho outros cursos de formação, isso está na minha sinopse. Tenho exercido diversos cargos de gestão, fui diretor durante 12 anos da Faculdade de Economia, fui presidente do Conselho Científico 4 anos, presidente do Conselho Pedagógico 3 anos, fui diretor da área departamental 8 anos, fui diretor de 2 cursos de licenciatura 3 anos, de 4 cursos de mestrado 10 anos, de um programa de doutoramento 7 anos e coordenador das pós-graduações 3 anos. Se eu somar estes anos todos, isto dá 53 anos. Eu tenho 35 anos de universidade, portanto há aqui uma inversão, uma troca de números. Esta é coincidência engraçada. O que é que isto significa? Que durante os 35 anos fiz várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Só pode, não é? Se só tenho 35 anos de casa, como é que posso ter 53 anos de cargos? Portanto, fiz várias coisas ao mesmo tempo. Tenho tido uma intensa atividade docente, desde que regressei da Inglaterra. Ao longo destes 35 anos, lecionei 15 unidades de licenciatura, 25 unidades de mestrado e 8 unidades de doutoramento. É, portanto, uma intensa atividade letiva. Eu diria que a gestão e o ensino são realmente... Eu tenho 2 amores, não é? Um ou outro. Portanto, são realmente as minhas grandes paixões. A investigação que tenho feito, como digo, tem sido mais aplicada, porque eu percebi que aquelas coisas que eu andava a fazer em termos teóricos, aquele desenvolvimento de novos testes, etc., eu nunca ia ensinar aquilo a ninguém. Só se houvesse um doutoramento em econometria, não é? Não tem alunos, não é? Portanto, eu nunca iria ensinar aquilo a ninguém para me tornar útil. Eu tinha que fazer trabalho aplicado, não é? Aplicando a teoria que tinha aprendido para ser útil à sociedade, porque nós temos que ter relevância social naquilo que ensinamos. E então passei a destilar nas minhas aulas e a fazer investigação em trabalho aplicado. Tenho 55 publicações científicas, 10 das quais com indexação ao ISI e 3 com indexação à Scopus. Isto também não basta só o número, é preciso a qualidade, como iremos ver quando eu falar um pouco mais à frente sobre estas coisas. Fui consultor em projetos de investigação de extensão universitária, 2 vezes por ministérios diferentes, ambos na CCDR. Atualmente ainda sou membro da Comissão Diretiva do CRECH Algarve 2020. Como disse, fui bolseiro da SNICT naquela altura, no início de carreira. Tenho outras distinções, mas aquelas distinções que eu mais prezo e de que eu mais me orgulho são aquelas que foram atribuídas por organizações representativas dos estudantes, quer ao nível de licenciatura, quer ao nível de pós-graduação. Muito bem. Portanto, feita esta sucinta apresentação, passemos então ao meu programa de ação. Defino o meu programa de ação em 4 desígnios para a UALG. São aqueles desígnios que ali estão. Portanto, internacionalização do ensino e da investigação, quero uma UALG ao nível da região. Empregabilidade, quer-se uma UALG nos mercados regional, nacional e internacional de emprego. Talvez agora percebam melhor porque é que eu contei o meu percurso. Ciência, inovação e transferência de conhecimento, quer-se uma UALG que qualifica a região e o país. E, finalmente, se não o mais importante, a governação e garantia da qualidade, uma UALG economicamente sustentável e sustentada por processos de acreditação. Naturalmente, que, em articulação com estes objetivos estratégicos, tenho os meus objetivos operacionais e que estão ali e que eu penso que todos conseguem ler. Digamos que os objetivos estratégicos são os meus desígnios, são os desígnios que eu proponho para a instituição. É onde eu quero estar daqui a 4 anos, onde eu acho que devíamos todos estar daqui a 4 anos. Os objetivos operacionais é a forma de lá chegar. Como é que vamos lá chegar daqui a 4 anos? E, portanto, são aqueles os objetivos. É essa a relação que é entre os 2 tipos de objetivos. Então, o primeiro desígnio, que é a internacionalização do ensino e da investigação, uma UALG ao nível da região. Esta afirmação comporta claramente um juízo de valor. E qual é? É de que a região é melhor que nós. Claramente. No que toca, naturalmente, à internacionalização. De facto, continuamos a ser a região mais cosmopolita do país. O turismo tem-se desenvolvido noutras regiões e isso, obviamente, é bom, porque já não somos só nós que estamos em força no setor do turismo, mas o Algarve continua a ser a região com mais turismo, como tal a região mais cosmopolita, por ser a mais internacionalizada. Compreendo mal que, neste momento, por exemplo, o Instituto Politécnico de Bragança tenha uma percentagem de estudantes internacionais superior à nossa.
Com toda a consideração que Bragança merece, nós estamos no Algarve e, portanto, a nossa universidade tem de ser a mais internacionalizada do país para poder estar ao nível da nossa região. Ora, isto exige tornar os nossos percursos formativos mais flexíveis, aproveitando sinergias entre unidades orgânicas, o que é difícil nas atuais circunstâncias, porque há uma grande diversidade de figurinos de funcionamento das disciplinas. Há disciplinas que vão de 2 ECTS até 30 ECTS. Isto representa uma grande expressão de exigência nas designadas workloads, ou cargas de trabalho. Tem de haver uma maior uniformidade, por exemplo, usando múltiplos 3, 6, 9, 12, por aí fora, para que os estudantes internacionais possam jogar com várias combinações de disciplinas ao escolher o seu próprio percurso formativo na UAL. Por outro lado, estou em crer que se avizinha uma estratégia nacional de internacionalização do ensino superior. O nosso ex-reitor, professor João Guerreiro, foi incumbido da missão de coordenar um relatório sobre essa estratégia de internacionalização nacional. Um relatório que eu li com muita atenção e através do qual me apercebi que estará para breve a definição dessa estratégia por parte do Governo. Essa estratégia será devidamente articulada com a nossa política externa, não esquecerá os países de expressão portuguesa, mas não só, também os mercados emergentes. E, naturalmente, será acompanhada do respectivo financiamento. Esse financiamento terá certamente em conta os níveis de internacionalização do ensino e da investigação, entretanto já conseguidos. Ainda que nesse relatório se reconheça que essa internacionalização das instituições tem sido feita de forma desarticulada e sem o apoio que deveriam ter por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Todos nós sabemos dos problemas que temos com os vistos dos estudantes internacionais. Como se sabe, ao nível da investigação, temos uma separação, às vezes um pouco artificial, mas que não deixa de ser muito usada entre investigação fundamental e aplicada. A investigação fundamental é fundamental. Temos que trabalhar para reforçar os nossos índices de publicação em boas revistas internacionais. Recentemente, entramos no ranking mundial das universidades com mais 8 universidades portuguesas. Não estão lá todas, somos uma das 9 em 14. São boas notícias, mas o nosso posicionamento no ranking não é tão bom como gostaríamos. Estamos num segundo grupo com o ISCTE, com a Universidade da Beira Interior. As universidades de referência Lisboa, Porto, Coimbra, Minho, Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa estão no primeiro grupo. As outras 5, TAD, Évora, Católica, Madeira e Açores, ainda lá não estão. Temos que ter a ambição não só de nos mantermos no ranking, mas de subir no ranking. E para isso temos que aumentar o número de publicações e a qualidade dessas publicações em termos internacionais. Isso acarretará, naturalmente, o aumento do número de citações, logo o nosso reconhecimento internacional, logo a nossa capacidade de atrair mais estudantes internacionais e o número de estudantes internacionais também conta para o ranking. Se até lá conseguirmos reforçar esses nossos índices de internacionalização, quer ao nível do ensino, quer da investigação, posicionamos de forma adequada para podermos aspirar a um maior financiamento por parte do Ministério. Também por isso, acho que temos de acelerar o passo do ponto de vista da internacionalização. O segundo desígnio, a 4 anos, é o de melhorar a empregabilidade. Quer-se uma UAL nos mercados regional, nacional e internacional de emprego. Pensemos nos nossos estudantes como sendo nossos filhos. A ambição tem de ser a de preparar os nossos estudantes para o mercado internacional de emprego. Se assumirmos essa ambição, estou certo que atrairemos mais estudantes nacionais. Isso exige um reforço da qualidade de ensino, o domínio de competências digitais e o domínio de línguas estrangeiras, nomeadamente do inglês, que toda a gente reconhece como a língua franca do ensino, da ciência e da investigação. E eu que o diga. O insuficiente domínio das línguas por parte dos nossos estudantes está na base de termos um incoming bem mais expressivo do que o outgoing. Este déficit significa que estamos a financiar as outras universidades com quem temos programas de mobilidade. Algumas delas nem sequer são europeias. A ideia de fixar taxas para o incoming não me parece razoável, sinceramente. Isso retirar-nos-ia competitividade. Queremos continuar a atrair muitos estudantes internacionais. A solução para acabar ou mitigar o nosso déficit de mobilidade é aumentar o outgoing, não taxar o incoming. Esta ambição da oferta de disciplinas em inglês exige um esforço suplementar por parte da instituição. Será minimizado se houver mais permeabilidade entre unidades orgânicas e entre subsistemas. Uma maior flexibilidade na nossa oferta formativa, também ao nível das opções, permitiria que os cursos, todos eles,
se tornassem mais atrativos, recrutando mais estudantes nacionais, inclusive estudantes de outras regiões. Gostaria também que os estudantes tivessem acesso a plataformas de emprego e a plataformas de estágios. Essas plataformas de emprego e de estágio também têm de ser ao nível do país e ao nível do estrangeiro, e não só ao nível da região. O que tem sido feito pela Reitoria, e bem, é o projeto Aluni, também existente noutras universidades. Uma ação interessante a acoplar a esse projeto seria a existência de um processo de monitorização do percurso dos estudantes. Os estudantes saberiam, quando entram na UAL, que vão ser monitorizados e que não será só a nota final do curso que conta. Conta tudo aquilo que fizerem ao longo do percurso formativo, designadamente ações de voluntariado, período de mobilidade no estrangeiro, participação no movimento associativo e nos órgãos representativos dos estudantes, entre outras realizações. Tudo isso qualificaria os estudantes para que, no fim, pudessem vir a ser considerados nossos embaixadores no mercado de trabalho. Isto é, alunos de referência com acesso a um programa de mentorado junto de outros alunos da UAL com experiências profissionais reconhecidamente bem-sucedidas. Saber isso desde o início seria um bom incentivo para que os nossos estudantes se empenhassem mais no seu percurso formativo. Por último, com as mudanças rápidas que estamos a viver, há que perceber que já não formamos um estudante para ter o mesmo emprego toda a vida. Possivelmente estamos a formar estudantes para empregos que ainda não existem. Os novos diplomados vão ter que mudar de profissão ao longo da vida e, portanto, o desenvolvimento de competências transversais, os chamados soft skills, são muito importantes. Sem menosprezo, naturalmente, pelos hard skills, entendidos como competências da respectiva área científica. É importante que os estudantes desenvolvam competências de adaptabilidade, de flexibilidade, de comunicação, trabalho de equipe, de liderança, de sociabilidade e outras. Isso passa muito pelo processo de ensino-aprendizagem, mas também passa por uma maior diversidade das formas de avaliação. Passará também, eventualmente, por alguma formação extracurricular que possa ser dada presencialmente ou online. O terceiro desígnio que proponho diz respeito à ciência, à inovação e à transferência de conhecimento. Quer-se uma UAL que qualifique a região e o país. Se é certo que a investigação fundamental é fundamental, não deixa de ser fundamental, e diria que é igualmente fundamental, a ciência aplicada. Isto é, a criação da ciência e inovação que se traduz no imediato em transferência de conhecimento. Jeffrey Sachs, um especialista em desenvolvimento sustentável e que foi até há bem pouco tempo, antes de António Guterres ser eleito secretário-geral da ONU, assessor do anterior secretário-geral, diz-nos que ajudar a sociedade a identificar e a resolver problemas de desenvolvimento sustentável é um desígnio de qualquer universidade. Isto pressupõe proatividade, tomar iniciativas. Não basta, portanto, dar resposta às solicitações que nos chegam. É preciso identificar as necessidades da região e contribuir para a sua resolução, apresentando soluções que sejam sustentáveis do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Será que conhecemos a nossa região? Ponto de interrogação. É preciso também contribuir para a definição de uma estratégia regional de afirmação perante os centros de decisão centralizados em Lisboa. O turismo é há muito o maior setor nacional exportador de bens e serviços e o Algarve representa 50% desse contributo. Há muito que fazemos o trabalho de casa. Isso legitima reivindicar apoios efetivos para que possamos ultrapassar os problemas estruturais da nossa região. O Algarve tem provado ser merecedor dessa reivindicação, mas infelizmente tal reivindicação não se tem feito ouvir. Ora, a Universidade do Algarve, tendo sido constituída com esse desígnio, porque foi constituída para ser um polo de desenvolvimento da região e, por outro lado, contendo no seu seio dois subsistemas, tem uma riqueza, uma diversidade de competências e de perfis que a qualificam de forma ímpar para conseguir esse desígnio quando comparada com outras universidades. Temos que ter a ambição de termos uma UAL que qualifique a região e o país através da relevância da transferência do conhecimento. Por exemplo, temos no nosso seio conhecimento científico suficiente para podermos sustentar a ideia de que não deveríamos ser considerados uma zona de phasing out. Eu tinha aqui a ideia de vos explicar isto, mas não há tempo. Peço desculpa, talvez no período de perguntas e respostas. O quarto desígnio é sobre a governação e garantia de qualidade, quer-se uma UAL economicamente sustentável e sustentada por processos de acreditação. Devo reconhecer que é aqui, em aspectos de sustentabilidade económica e financeira, que eu tenho a maior preocupação. Falarei, por isso, um pouco mais deste desígnio. Há 4 anos, quando me candidatei, a Universidade do Algarve já era vítima do período de ajustamento financeiro a que fomos sujeitos. Portanto, já apresentava sintomas de dificuldade de natureza financeira e de sustentabilidade económica que resultavam desse Plano Nacional de Ajustamento. Isso exigia da parte da Universidade uma atitude proativa, baseada no conhecimento da realidade macroeconómica e microeconómica do país e também da região. Exigia também uma alteração profunda do nosso modelo de gestão,
Foram essas as razões que me levaram a candidatar. E por isso me recandidato agora, porque constato que o que eu temia há 4 anos se veio a confirmar. Até mesmo a necessidade de virmos a recolher a um fundo de coesão por parte do grupo, que na altura nem existia. A Universidade está hoje, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, mais afastada das outras instituições. Tem tido um desempenho que não é um desempenho satisfatório, ao contrário das outras instituições comparáveis com a nossa, com orçamentos que rondam os 50 milhões de euros, da UBI, da UTAD e Évora. A comprová-lo, o facto de termos sido a única universidade a ser monitorizada por uma comissão de acompanhamento por parte da tutela. É importante que nos próximos 4 anos a Universidade recupere a sua sustentabilidade económica. Atente-se nos seguintes indicadores. Nos últimos 3 anos, de 2013 a 2016, reduzimos em 11% o nosso orçamento global. Pela primeira vez, em 2016, estamos abaixo dos 50 milhões de euros e nunca tínhamos estado. Isto aconteceu pela obrigatoriedade de consolidarmos as nossas contas. Se não há receita, temos que reduzir despesa. E, portanto, este equilíbrio das contas foi conseguido através da redução das despesas de funcionamento em 27%, de capital em 54% e do saldo transitado em 95%. Ou seja, no final de 2016, praticamente já não havia saldo para transitar. Isto não é sustentável. É uma destruição de riqueza. Foi exatamente o que aconteceu no período de ajustamento económico que tivemos no país. Muito se criticou porque se dizia que depois de batermos no fundo é mais difícil recuperar. Pois bem, nas organizações é a mesma coisa. Quando há uma destruição de riqueza, torna-se mais difícil recuperar. Compromete-se o futuro e um futuro comprometido traduz-se na insustentabilidade da instituição. Por outro lado, temos resultados líquidos do exercício persistentemente negativos. Só em 2016, tomando 2016 como exemplo, tivemos 1,8 milhões de euros negativos como resultado líquido do exercício. Já o saldo de tesouraria rondará atualmente os 2,5 milhões de euros. Depois há um indicador que em finanças é muito importante, que é o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, que traduz a diferença entre o rendimento que conseguimos gerar e os custos que temos que suportar para gerar esse rendimento, incluindo nos custos as amortizações e as provisões. O nosso EBIT em 2016, reportado pelo Sr. Administrador no Conselho Geral, é de 4,9 milhões de euros negativos. O que isto significa? Significa que, para mantermos a capacidade produtiva instalada e termos a nossa atividade economicamente equilibrada, seria necessário recuperarmos 4,9 milhões de euros. Para além destes indicadores, há novas despesas das quais ainda não falei. O Sr. Reitor, antes de acabar o mandato, definiu um programa há 3 anos de abertura de concursos para os trabalhadores docentes e não docentes que há anos, muitos anos, não são promovidos. É sabido que os professores auxiliares e adjuntos têm uma média de idades que se aproxima dos 52 anos. É um corpo docente envelhecido. Estamos a falar da primeira categoria de um professor doutorado e que tem tal média de idade porque praticamente não tem havido concursos para professor associado e para professor coordenador. Foi definido agora e bem um programa de promoções. É pena que tenha sido no final do mandato e não mais cedo, mas as razões estão à vista, não havia dinheiro e possibilidade de o fazer. Malgrado nesse programa de promoções não se clarificar onde se vai buscar o dinheiro, eu julgo saber onde se pode ir buscar o dinheiro. Por isso, assumi no meu programa o compromisso de que levarei esse programa de abertura de concurso até ao fim, se for eleito reitor. Assim como assumo a reclassificação de todos os funcionários que, entretanto, tenham habilitações para as funções que estão a desempenhar, mas que viram goradas até agora as suas expectativas de promoção, incluindo os encarregados de trabalho, que, tendo passado a técnicos superiores em resultado da extinção da sua carreira, ganham menos que qualquer técnico superior. Para cobrir estas novas despesas com massa salarial, precisamos gerar gradualmente até 2020 cerca de 1,2 milhões de euros. Exceção feita à criação da nova Faculdade de Medicina, a designação para estudar, eu entendo que não é necessário mudar a estrutura orgânica da universidade para darmos resposta a estes desafios. Isto desfocaria as nossas energias para coisas que não são necessárias. Já no modelo de gestão, sim, seguramente, muito há que fazer. Temos um problema de gestão, não de estrutura orgânica. Temos de ser proativos e ir à procura das verbas que nos permitam resolver os problemas e as necessidades que acabei de anunciar. Tenho algumas propostas nesse sentido que estão plasmadas no meu programa, na secção que eu designo para objetivos operacionais. Uma delas é a mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas, para podermos potenciar as sinergias com a nova Faculdade de Medicina. Essas sinergias vão, para além do mais, gerar receitas. Mas há designadamente 2 aspectos ao nível da gestão que penso que têm que ser analisados e revistos e que corporizam uma mudança de paradigma. Um é a questão da organização dos serviços. Os serviços têm de ser reorganizados. Fui sempre um defensor da desconcentração dos serviços. São centrais, mas desconcentrados. É isso que, de resto, os nossos estatutos definem no seu artigo 56º. O que se tem assistido nos últimos anos é uma perda do número de funcionários, quer nos serviços centrais, quer nas unidades orgânicas. Pois bem, nem assim se tem desconcentrado serviços.
Eu entendo que a desconcentração dos serviços, agora também se fala muito disso ao nível das regiões, é ótima, porque aumenta a eficiência e a qualidade da prestação de serviços de uma organização. É o modelo que temos de seguir, porque os funcionários têm de estar perto dos estudantes e perto dos docentes. E se tivermos funcionários dos serviços académicos e funcionários de relações internacionais espalhados como braço armado nas unidades orgânicas, os estudantes e os docentes são mais bem servidos. Esse é um objetivo importante, reorganizar serviços. Naturalmente, tal não será feito por imposição, temos de discutir com os diretores dos serviços, temos que ver qual a melhor forma de o fazer. Um segundo aspecto, ao nível da gestão, resulta do reconhecimento de que as unidades orgânicas e os nossos centros de investigação são as nossas unidades produtivas. Se queremos produzir mais, precisamos criar um sistema de incentivos que mobilize essas unidades de produção. Uma nova política da ausência de overheads deve servir a esse objetivo. Terá que ser aplicada apenas a novos projetos, novos cursos, novos projetos de investigação, novos projetos de consultoria, novas prestações de serviço, pois teremos que continuar a financiar as designadas despesas comuns de instituição, água, luz, eletricidade, segurança, limpeza, com as receitas dos overheads atualmente existentes. No quadro desta nossa política, caberá às unidades orgânicas e aos centros de investigação contratualizar com os seus agentes produtivos a forma como essas verbas livres de overheads serão gastas e também as outras sujeitas a overhead. Competirá a essas unidades produtivas fazerem as opções que considerar mais adequadas em termos de afetação de recursos, num quadro de referência em que todas as realizações serão contabilizadas em horas anuais de carga de trabalho. Atualmente, como bem sabemos, apenas as aulas e os seminários são contabilizados. Todas as outras realizações, que também fazem parte da missão da instituição, não o são. Mas então, definidas estas novas condições de funcionamento, este novo paradigma de gestão, onde é que eu vou buscar o dinheiro? Eu não tenho tempo para reproduzir o que aqui está, porque estou sobre a hora, está no meu programa. Fundamentalmente são fundos comunitários. Relativamente aos fundos comunitários, eu gostaria de dizer, em articulação com as empresas e o Gabinete de Apoio Financeiro às Empresas, que é uma iniciativa muito importante, e relativamente aos fundos comunitários, eu gostaria de dizer que há um mau entendimento sobre os fundos. Diz que os overheads não são grande coisa, portanto, mais vale falar de overheads do que falar do número de projetos. Pois bem, comigo, se eu for eleito, a partir de agora não haverá overheads. E não é por isso que os fundos são menos interessantes, porque os fundos permitem-nos imputar massa salarial em percentagens elevadas, o que significa que nós reduzimos tremendamente a massa salarial e essas verbas podem ser afetadas a outras rúbricas, seguramente outras rúbricas não faltarão para podermos aplicar essas rúbricas. Portanto, para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que é muito importante que consigamos definir uma estratégia ambiciosa a aprovar nos órgãos próprios, baseada numa cultura de exigência e de compromisso. Se nos temos sabido mobilizar em condições tão adversas vamos seguramente saber mobilizar-nos nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Maravilha. Sempre bem acompanhado. Vamos lá. Tudo bem, então? Obrigado. Sr. Candidato, o Sr. Dr. Efigênio Rebelo ultrapassou os seus 30 minutos, 1 minuto e 26 segundos. Peço desculpa. Como eu tinha 4 minutos de bónus, vou descontar esses 4 minutos e este 1 minuto e 26 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sua gentileza. Vamos dar agora início às intervenções dos senhores conselheiros. Tem 1 minuto para cada uma das intervenções, de esclarecimento das perguntas. Faremos em grupos de 3 senhores conselheiros. O Sr. Candidato responderá, digamos, a seguir. Portanto, eu, neste momento, que se inscrevessem para intervir, os senhores conselheiros que querem fazer.
Cristina Jacinto, José São José, Ana Justa, Ana Teresa Maia, Ismete Martins, José Moreira, Eusébio Pacheco, Gabriel Luís Rodrigues, Rodrigo Teixeira, Sérgio Vieira. Importa-se que ponha mais no final, porque estará naquela zona de leito. Portanto, Sérgio já está, António Portal, Amadeu Cardoso, Henrique Carrasqueira, Ana Cristina. Henrique, então, Helder. Rui Costa, Amilcar Duarte, Pedro Stassaninho, Ricardo, Gonçalves, José Ricardo, António Ferreira e professora Anabela Romano. Vamos, portanto, dar início à primeira série. A palavra para a conselheira Cristina Jacinto. Agradeço que façam intervenções curtas, 1 minuto, para podermos intervir todos e depois peço também ao candidato que dê as respostas pelo tempo também controlado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde a todos. Boa tarde ao candidato. Antes de mais, e vou ligar o meu próprio cronómetro, queria apenas agradecer a magnífica apresentação que fez, clara, explícita e, mais do que isso, estratégica, que eu penso que era um bocadinho de tudo aquilo que nós estávamos à espera de ver aqui hoje, a estratégia, porque para 4 anos não devemos falar dos detalhes, a não ser que não tenhamos mais nada a nos agarrar. Tinha uma pergunta muito simples para lhe fazer. Temos 2 bens preciosos nesta universidade. Um é o facto de misturar o universitário, o público universitário e o politécnico. Queria saber de que forma é que vai aproveitar essa mais-valia que tem, nomeadamente no processo que vai ser iniciado, ou que já teve início, da avaliação da A3S. É uma oportunidade única de olhar para estes 2 subsistemas de uma forma diferente e, eventualmente, criar aqui aquilo que pode ser um motivo de atratividade para os estudantes. E não apenas porque queremos ter mais, mas porque fazemos por isso. Segunda questão, aos estudantes não interessa apenas captá-los. Temos que os manter durante o curso e para isso temos a ação social e o acompanhamento científico e quando saia. O que é que pretende fazer? Quais são as suas ideias sobre a questão da empregabilidade? Eu já vi ali que faz parte do seu plano estratégico. Como é que pretende operacionalizar esta ideia? Obrigado. Vou falar o conselheiro José São José. Muito boa tarde. Eu renovo os meus cumprimentos, Sr. Presidente, aos colegas conselheiros, ao público aqui presente, ao público ausente. Cumprimento especial ao candidato Ifigênio Rebelo. A minha pergunta é muito simples. O candidato, portanto, tem como um dos seus desígnios aumentar o número de publicações em boas revistas científicas, resposta com a qual eu concordo plenamente. Eu gostaria de saber se o Sr. Professor Ifigênio já pensou, certamente que sim, nas condições que são necessárias para que isso venha a acontecer. Muito obrigado. Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde ao candidato. Todo e qualquer estudante da universidade irá sair daqui com uma formação na sua área, mas todos sabemos que não é só a formação dada dentro de uma sala de aula que nos irá formar a nível pessoal e profissional. Portanto, nesse sentido, gostaria de perguntar ao candidato quais são as medidas concretas para formar os estudantes nas soft skills essenciais para o sucesso no mercado de trabalho, bem como a evolução de atividades extracurriculares. E no seguimento da formação e da excelência da Universidade do Algarve,
quais são também as medidas concretas que gostaria que irá implementar de maneira a melhorar o ensino da Universidade do Algarve, destacando principalmente o revestimento do corpo docente. Muito obrigada. Sr. Candidato, faz favor de proceder às respostas que já combinamos. Sim, muito obrigado. Agradeço as perguntas interessantes que me colocam. Em relação à conselheira Cristina, as sinergias dos subsistemas, estão a fazer ouvir? As sinergias dos subsistemas já existem, têm que ser aprofundadas. Eu julgo que lancei algumas pistas nesta curta intervenção que fiz. Falei em flexibilidade dos percursos, para que os estudantes possam, enfim, aproveitar disciplinas que são dadas em subsistemas diferentes. Para isso temos que uniformizar as unidades de crédito para que isso seja possível. Portanto, o envolvimento devia ser, dos dois subsistemas, devia ser ao nível de 2 ciclos, primeiro e segundo. O TESP só existe no subsistema politécnico, o terceiro ciclo só existe no setor universitário, mas ao nível do terceiro ciclo nós temos tido imensas sinergias. Portanto, há pessoas do subsistema politécnico que orientam teses, há pessoas do subsistema politécnico que participam na parte escolar dos doutoramentos no setor universitário. Pelo menos é assim com a minha faculdade e com a Escola Superior de Gestão do Turismo, e eu julgo que esta boa prática deve ser alargada a outras áreas, se é que não existem. Por outro lado, as saídas profissionais, pois eu digo que a nossa ambição tem que ser por cima. Se nós conseguirmos ter como ambição formar estudantes para o mercado internacional, seguramente eles estarão bem formados para o nacional e para o regional, onde temos tido sucesso. As condições para aumentar os índices de investigação que o José fala, eu, en passant, se calhar não deu porque foi muito rápido, eu acho que tem que haver um quadro de referência de horas. Nós temos 35 horas por semana, vezes não sei quantas semanas úteis por ano, multiplica-se isso dá X horas, 1600 e tal. E esse quadro de referência deve contabilizar as horas de todas as ocorrências que nós podemos ter. Porque nós não damos só aulas, nem damos só seminários, e é isso que até agora nós temos contabilizado. Há aquele limite mínimo das 6 horas e das 9 horas, que eu acho absurdo a diferença dos dois sistemas. O que nós temos é teses para orientar, temos projetos para fazer, temos papers para publicar, lá está a resposta ao José, e portanto, desde que o docente cumpra aquelas horas anuais que tem que fazer no conjunto destas ocorrências, o docente, quando come a sua sopa ao jantar, sabe que mereceu o seu salário. É evidente que alguma flexibilidade nisto tem que haver, porque pode haver um ano em que está acima, outro ano está abaixo, portanto eu acho que isto devia ser feito a 3 anos. Este documento enquadrador, que serviria de referência a uma gestão descentralizada das unidades orgânicas, tem que ser feito. Não existe, não é? Tem que ser feito. Não será fácil, porque temos muitas áreas científicas diferentes e vamos ter que chegar a um consenso. O que é que pontua em termos de horas? E quantas horas? Para que depois esse documento de referência sirva de base a uma gestão descentralizada. E, portanto, incentivaria a publicação de papers em boas revistas internacionais desta forma, porque um docente faz muito isso, faz menos outras coisas, porque pontua mais aí em termos de horas. Quanto aos estudantes, a formação dos estudantes, eu penso que falei bastante disso na minha intervenção, é a tal ambição. Eu contei a minha história pessoal para que os estudantes percebessem que nós docentes não somos assim, sei lá, uns marcianos com a cabeça cheia de conhecimento, que já nascemos assim. Não é assim. Nós também temos as nossas dificuldades no nosso percurso e ultrapassamos essas dificuldades. E a importância que eles muitas vezes têm em aprender línguas tem que ser ultrapassada, não é? O futuro abre-se-lhes se eles aprenderem línguas. Portanto, a formação dos estudantes tem que ser muito baseada nas competências digitais, estamos agora na 4ª Revolução Industrial, tem que ser baseada no domínio das línguas, tem que ser baseada nos soft skills, porque estamos a formar estudantes para empregos que ainda não existem. Eu acho que a minha intervenção foi bastante pormenorizada relativamente a isso. Quanto ao rejuvenescimento do corpo docente, pois eu já assumi também no meu programa que vou cumprir exatamente o programa de progressão que o Sr. Reitor definiu. Naturalmente haverá também entrada de sangue novo. Há agora uma série de investigadores, saiu hoje publicada a lei que permite que eles possam realmente ser contratados, foi hoje publicada. Portanto, há uma série de investigadores que podem ser contratados como investigadores da FCT, a FCT subsidia os ordenados desses investigadores e, portanto, isso vem com certeza rejuvenescer o corpo docente, até porque alguns deles podem, em vez de aderir à carreira de investigação, podem eventualmente querer passar à carreira docente e para isso teremos que abrir um concurso de natureza diversa. Isso terá que ser concertado com eles, naturalmente.
Muito obrigado. Então, agora a palavra à Sra. Conselheira Ana Teresa Maia. Muito obrigado. Os cumprimentos novamente, mas especialmente os cumprimentos ao candidato, professor Efigênio Rebelo. Muito obrigada pela sua exposição e a minha pergunta tem exatamente a ver com este último ponto, com a Lei 57 de 2017, que prevê a obrigatoriedade da abertura destes procedimentos concursais e a data limite é 31 de dezembro de 2017 para os primeiros concursos que já estão aprovados, das pessoas que já são elegíveis. Portanto, gostava de saber qual é a sua posição, sendo eleito, se esses concursos vão mesmo ser abertos até dia 31 de dezembro. Por outro lado, falou bastante da investigação, muito lhe agradeço na sua exposição, mas um dos problemas que, por exemplo, eu como investigador tenho debatido nesta universidade é que o acesso a fundos, nomeadamente comunitários, estando na zona do Algarve, implicam cofinanciamento, e esse cofinanciamento é difícil por parte de instituições de ensino superior públicas, portanto, implicam 40% pelo menos de cofinanciamento. Gostava de saber o que é que eu sugere para podermos ultrapassar esse obstáculo. Muito bem. Sr. Conselheiro Isménio Martins, por favor. Boa tarde. Mais uma vez, cumprimento o Presidente do Conselho Geral, os membros do Conselho Geral e todos os diretores que assistem a esta audição pública. Cumprimento e dou os meus parabéns ao professor Efigênio Rebelo, por mais uma vez se candidatar a reitor da Universidade do Algarve, e também dou os parabéns pelo programa apresentado que li atentamente. Embora eu não consiga, em termos de filosofia, vislumbrar muitas diferenças entre o programa atual e o programa que foi apresentado há 4 anos, quando se candidatou pela primeira vez. Considero eu que um dos aspectos mais relevantes da governança de uma instituição, seja ela ou não uma universidade, tem a ver com a avaliação do pessoal. No caso da universidade, a avaliação do pessoal docente pode assumir particular importância para o grupo que se quer imprimir à instituição. Ora, esta questão não me parece estar contemplada no programa do candidato a reitor, o professor Dr. Efigênio Rebelo, que ressalto que tenha passado na leitura. Assim, a minha pergunta é a seguinte. Considero que o processo de avaliação de pessoal pode e deve ser uma ferramenta de gestão premiando a competência e o trabalho e penalizando o laxismo e a falta de saber? Em que medida está empenhado ou não na alteração dos regulamentos de avaliação do pessoal docente e não docente, tornando-os numa efetiva ferramenta de gestão? Esta é a minha pergunta. Muito obrigado. Palavras ao Conselheiro José Moreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro candidato Efigênio Rebelo, vou fazer mais que uma pergunta, mas são todas muito breves. Saudar a sua apresentação, obviamente, mas diretamente ao assunto, queria deixar 3 questões muito rápidas. A primeira é em relação, tal como os outros candidatos defendem a criação de uma faculdade de medicina, a minha pergunta é, porque eu consigo talvez inferir nos outros candidatos que é uma faculdade que inclui não só a medicina, mas as áreas da ciência e da saúde. Queria perguntar se no seu programa, ou qual é o seu sentimento sobre a Faculdade de Medicina, se é apenas para um curso de medicina, se é para todas, ou se pensa num modelo alargado a todas as formações universitárias no campo da saúde. Mas, concretamente, as ciências biomédicas e, eventualmente, as ciências farmacêuticas e outras formações nesta área. Depois, queria também saúdo a questão da progressão na carreira e queria perguntar se tem na sua cabeça algum número mágico de uma relação entre progressão e recrutamento. Ou seja, é importante que as pessoas que cá estão tenham a oportunidade de progredir, mas também é muito importante para o desenvolvimento da universidade contratar novos docentes e investigadores que possam regenerar e rejuvenescer o corpo da universidade. Por fim, há uma pergunta que não será super elegante, mas não é feita com mau ânimo, mas diz questão à equipa reitoral. O candidato não referiu o número de vice-reitores que pensa ter na sua equipa. Gostava de clarificar-se essa questão. Talvez possa inferir 4 ou 5 do seu programa, mas não foi tão claro como os outros candidatos. E depois a pergunta que está no ar é que há uma série de nomes que estão já na praça pública à boca
não é água capina, é água clara, e gostava de saber se o candidato confirma ou não confirma esses nomes. Obviamente tem a liberdade de não responder. Muito obrigado. Muito obrigado. O candidato, faz favor. Sim, muito obrigado, Ana Teresa Maia, Ismério Martins e José Moreira, por essas perguntas interessantes. Relativamente aos concursos para os estudantes de pós-doutoramento, que eu disse que já tinha sido publicado, eu assumi numa reunião que tive com eles, claramente, a perspectiva de que, mesmo sem termos da parte do Ministério uma carta de conforto confirmando de que o dinheiro será transferido, nós não podíamos perder esta oportunidade para os contratar. Portanto, os concursos deviam ser abertos imediatamente. É evidente que isso não depende dos candidatos, depende do seu reitor, que está no exercício das suas funções, naturalmente, até ao dia da tomada de posse do novo reitor, mas tanto quanto eu sei, os editais estão avançados. Portanto, essa informação foi prestada nessa reunião dos próprios bolseiros. Portanto, vejo com alguma, enfim, com alguma preocupação, porque já é um pouco tarde, mas vejo com alguma razoabilidade a abertura desses concursos quanto antes, porque já há trabalho feito a esse nível. Portanto, nenhuma ambiguidade relativamente a isso. Mesmo que o dinheiro pudesse eventualmente não vir, acho que nós tínhamos que avançar com esses concursos. Precisaríamos do dinheiro mais tarde, portanto, temos que arranjar. O meu posicionamento é esse. É preciso, arranja-se. Depois, a outra pergunta tem a ver com os projetos, pelo facto de sermos Algarve, enfim, temos mais dificuldades. Pois, é aquela história de nós sermos uma zona de phasing out, não é? Que eu não tive tempo de explicar durante a minha comunicação, mas a questão é muito simplesmente esta. Portanto, há um indicador que se chama PIB per capita, regional, que tem no numerador a riqueza criada e tem no denominador as pessoas que a criam e que dela usufruem. Ora, o que acontece com esse indicador? No caso do Algarve, o denominador está muito subestimado, está muito subavaliado. Porquê? Porque só tem a população residente. Portanto, o que é que acontece ao rácio? O rácio vem sobreavaliado. Portanto, o Algarve acaba por ter um PIB per capita sobreavaliado, porque não se conta nem pouco mais ou menos com a população do turismo que onera as nossas infraestruturas, etc. Portanto, é preciso, isto é uma questão política que tem que ser discutida a nível técnico no INE, e a Universidade do Algarve ia empenhar-se para poder levar ao INE essas suas preocupações. Eu dei isto como um exemplo de conhecimento científico que existe na instituição e que ainda não foi usado para conseguir, enfim, remediar um erro que é um erro técnico. Os turistas têm de ser de alguma forma considerados. Não digo que sejam todos, mas a nossa população, nomeadamente na época alta, triplica, não é? Portanto, quer dizer, os 450 mil que lá estão no denominador não respondem nem pouco mais ou menos às pessoas que criaram essa riqueza e às pessoas que usufruem dessa riqueza. A riqueza que está no numerador. Portanto, se resolvêssemos isso, resolvíamos esse problema que a Ana Teresa Maia referiu. Quanto aos médios, diferenças entre o atual e o programa de há 4 anos. A diferença é que agora passaram 4 anos e eu penso que, com maior propriedade, aquilo que eu propunha há 4 anos faz sentido. Não há grandes diferenças de facto, quer dizer, eu agora baseio-me mais, concentro-me mais em tarefas de gestão, o novo paradigma que eu chamo de gestão, que é assente naquele tripé, não há overheads para novos projetos, não há desconcentração de serviços e, por outro lado, há o tal documento de referência com as horas que permite que todos os docentes percebam que já atingem aquelas horas sem necessidade de dar mais aulas ou sem necessidade de fazer mais consultoria ou o que for. Portanto, e se fizerem a mais, no ano seguinte tem uma bolsa de horas que podem usar para fazerem a menos. E, portanto, essas são novidades, mas, de facto, a filosofia é a mesma. O meu modelo de desenvolvimento para a universidade, a ligação forte às empresas que eu defendia há 4 anos é a mesma. Só que uma diferença é que, passados 4 anos, tudo aquilo que eu na altura dizia que aconteceria se não o fizéssemos, está à vista. E, portanto, credibiliza o meu discurso. Mais do que há 4 anos, em que, se calhar, as pessoas não estavam muito bem conscientes ainda do problema que tínhamos. Além de que o problema agora é mais grave, não tínhamos um problema tão grave há 4 anos. Depois, a avaliação do pessoal. Nós temos um mau regulamento de avaliação de desempenho. Temos. Mas, caso médio, as outras universidades também têm. O nosso programa de avaliação de desempenho é praticamente igual ao das outras universidades. Não é isso que justifica a nossa má performance. Porque os outros também têm um mau regulamento de avaliação. Isto é quase tudo igual. Andamos a copiar-nos uns aos outros. Todos eles são maus.
Agora, dito isto, naturalmente, pois se é mau, isso é um bom instrumento de gestão, como a história da política dos avaredos, é um instrumento de gestão fantástico, também temos que criar um bom instrumento de gestão, portanto, vamos com certeza olhar para o regulamento. Eu sempre defendi que ele devia, já há 4 anos defendia, que ele devia ser mais flexível, que as pessoas não tivessem que pontuar em todas as vertentes, porque nós não temos todos o mesmo perfil, há pessoas que fazem melhor umas coisas, outras fazem melhor outras, são mais felizes a fazer aquilo que fazem melhor. Eu já há 4 anos defendia essa flexibilidade e temos que o rever. Como efetiva ferramenta de gestão, como disse, que eu concordo perfeitamente com isso. Depois, o José Moreira, Faculdade de Medicina e outras áreas, bom, eu disse que o nome tem que ser discutido. Eu perguntei à Medicina qual seria o nome da faculdade. As pessoas da faculdade, enfim, do Departamento de Ciências Biomédicas. E não houve essa discussão. Imagino que possa ser Medicina e Ciências Biomédicas ou outra designação. Isso é um assunto sobre o qual eu não tenho nenhuma relutância em aceitar a proposta que a faculdade fizer, não é? Portanto, mas sim, claro que sim, que vai incluir outras áreas. Agora, o que eu queria dizer, e quero deixar isso claro, é que eu acho que a Escola Superior de Saúde deve manter a sua identidade. Não pode haver aqui mistura entre a Escola Superior de Saúde e a Faculdade de Medicina em termos de ficar tudo dentro da faculdade. E não me parece que isso sequer seja razoável, nem sequer é legal. Porque uma coisa desse género teria que se chamar Instituto, que é a única designação que é comum ao subsistema politécnico e universitário. A designação de faculdade é para o subsistema universitário. A Escola Superior de Saúde seguramente está interessada em manter a sua identidade, a sua autonomia, sendo certo que está interessada, e a faculdade também, a nova faculdade, em explorar as sinergias. E dessas sinergias vai vir, de certeza, receitas próprias que são importantes para nós resolvermos os nossos problemas também humanos. Contra a progressão / recrutamento, eu pensei que estava a referir a outra coisa. Eu, nos concursos de catedrático que tenho andado pelo país, tenho notado uma grande receptividade da parte de alguns catedráticos e alguns com posições muito próximas, enfim, no grupo, ou com a representação do grupo. Há muita receptividade em distinguir 2 tipos de concurso. O concurso aberto, em que vêm pessoas de fora e concorrem, e o concurso de mera progressão na carreira. Eu tenho notado uma grande receptividade. É curioso, pensei eu que poderia haver uma maior relutância por causa das endogamias e essas coisas do género, mas o que é certo é que há uma grande receptividade. Isso era bom que acontecesse. Eu sei que a sua pergunta não é essa, mas eu já lá vou. Era bom que me aproveite para esclarecer isto. Era bom que acontecesse porque aqueles valores que eu falei há bocado... Sou candidato, atenção ao tempo. Sim, aqueles valores que eu falei há bocado são valores admitindo que os concursos que nós vamos abrir são todos ganhos por pessoas da casa. Se houver alguém de fora que ganhe algum daqueles concursos, aquela massa salarial explode. São 14 ordenados para um associado ou para um catedrático. Agora, a progressão de recrutamento. Eu acho que o recrutamento, à medida que nós formos tendo verbas, vamos ter que recrutar docentes novos, não é? É evidente que sim. E, por outro lado, há aqueles investigadores que eu falei há pouco que, enfim, são financiados durante X anos e que nós poderíamos aproveitar. Quanto à equipa reitoral, bom, a equipa reitoral, a única coisa que eu poderia dizer é que eu assumo uma vice-reitoria, não quer dizer que só vá ter uma, não é? Mas assumo uma, que é o professor Nuno Vives, que será meu vice-reitor para a investigação e ciência. Essa reitoria está claramente definida. As outras não estão, nem sequer propriamente a designação dos pelouros, porque isso depois tem que se casar os pelouros com as pessoas e as pessoas com os pelouros. E, portanto, naturalmente, olhando para o meu slide dos objetivos operacionais e dos desígnios, é fácil perceber que a internacionalização para mim tem muita importância, é fácil perceber que a empregabilidade, que a transferência do conhecimento, é fácil perceber que a ciência, as publicações, portanto a investigação tem muita importância, a governança, mas isso se calhar fica para o reitor, pelo menos se for eu escolhido fica seguramente, recursos humanos, financeiros. Portanto, quer dizer, o que lhe posso adiantar é que há apenas uma pessoa que está firme nessa equipa, que é o professor Nuno Bicho. As outras pessoas, enfim, temos que ver. Não há nenhum compromisso com mais ninguém. Obrigado. Próximo grupo, o conselheiro Eusébio Pacheco, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar o candidato, professor Efigênio Rebelo, os colegas conselheiros e todos os presentes. Há 4 anos colocou no seu programa de ação a mudança da Escola Superior de Saúde para Gamelas. Agora, na sua apresentação, refere esta situação. A minha questão é, continua assim a manter esse mesmo compromisso, aonde será respeitada a autonomia e identidade da escola? Obrigado. Sr. Conselheiro Henrique Luz Rodrigues, faz favor. Muito obrigado pelos cumprimentos, Sr. Presidente, restantes conselheiros, em particular
ao Sr. Professor Efigênio. A minha questão prende-se com questões que já foram levantadas aos outros candidatos, nomeadamente na questão financeira. E sendo o Sr. Efigênio um perito em gestão. E assim, do ponto de vista das receitas, ouvimos dizer que há, portanto, uma redução delas ao nível sem deixando de haver overheads, mas não foi referido nada sobre as propinas que representam, salvo erro, 2,4 milhões de euros. Também relativamente às despesas, pergunto se existem margem para podermos, ou para a Universidade do Algarve, poder reduzir as despesas e, portanto, melhorar a situação financeira. Obrigado. Sr. Conselheiro Rodrigo Teixeira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, aos Srs. Conselheiros, e queria destacar a presença massiva de estudantes na Assembleia e também é a prova que os estudantes também estão interessados na eleição de reitor e é uma prova viva da nossa Academia. Agradecendo ao professor Efigênio pela apresentação e também dando os parabéns pela mesma. Tenho duas perguntas que vou interligar, até também com o meu colega conselheiro, o professor Dr. Luís Rodrigues, relativamente à questão das propinas. Portanto, é sabido que a Constituição da República Portuguesa defende o direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, bem como ao estabelecimento progressivo da gratuidade de todos os graus de ensino no país. Está, neste caso, o candidato professor Efigênio Rebelo disponível para afirmar a sua posição contra o aumento de propinas, taxas e emolumentos na Universidade do Algarve para os próximos 4 anos, dado também que votou contra na última votação que ocorreu no Conselho Geral, interligando com a questão dos serviços de ação social e perguntando se tem previsto no seu programa de ação propostas para reforçar o apoio aos estudantes carenciados, digamos assim, fazendo também um comentário àquilo que tem sido o trabalho realizado atualmente e se manteria aquilo que está a ser efetuado ou se faria algo diferente. Muito obrigado. Sr. Candidato. Muito bem. Srs. Conselheiros Eusébio Pacheco, Henrique Luís Rodrigues e Rodrigo, muito obrigado pelas vossas questões. Mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas. Eu fico satisfeito por ver que os 3 candidatos se defendem. Eu defendia há 4 anos. Na altura era talvez uma proposta que não reunia total consenso. Eu lembro-me que na rádio há 4 anos me fizeram essa pergunta e que comentaram isso. Comentaram que, mas tenho certeza que isso reúne o consenso. Este ano não perguntaram nada na rádio. Portanto, criou-se o ambiente para a mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas. Houve uma tentativa que saiu frustrada, porque, naturalmente, isso exige, enfim, olhar para os espaços, dividir os espaços que existem com mais uma nova unidade orgânica. Eu, em relação à identidade da Escola Superior de Saúde, julgo que já tinha mencionado antes, não tem que se confundir com a nova faculdade, portanto, deve mudar com dignidade e mudar com identidade. É assim que a mudança deve ser feita. E nessa mudança, eu diria que talvez uma coisa que não foi feita e que devia ser feita é envolver todas as faculdades em Gambelas para ajudar a mudança. Ou seja, eu não me parece que a FCT seja a única que tenha que prescindir de espaços para acomodar a Escola Superior de Saúde, ou a própria Medicina. Enfim, acho que as outras faculdades, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e a Faculdade de Economia também devem contribuir nesse esforço. Assim é que me parece possível e assim é que me parece correto. Quanto à questão financeira, receitas sem overhead, as que caem sem overhead, as receitas serão as mesmas. Aliás, pelo contrário, uma política que não tem overheads nos novos projetos vai criar mais receita. As receitas entram na mesma, não têm overhead, mas as unidades orgânicas ficam com o dinheiro e enfim, gerem esse dinheiro. Portanto, não há nenhuma quebra de receitas pelo facto de retirarmos os overheads. Antes, pelo contrário, damos um forte incentivo às unidades produtivas para conseguirem mais receita. Agora, quem a gera são as unidades orgânicas, que, na minha opinião, são as que melhor sabem onde é que devem afetar essas receitas. Depois, o aumento das propinas, sim, é verdade. E eu agradeço muito esta pergunta, porque isso permite-me esclarecer. O aumento das propinas dos estudantes, não é das propinas, é o aumento da receita das propinas, atenção, para não haver confusão, nos estudantes internacionais poderá rondar o €500 000.
É algum dinheiro, mas é pouco, é pouco. Isto não resolve o nosso problema, não é? E, portanto, eu no meu programa, há pouco não pude referir, menciono 17,8 milhões de euros para um período de 3 anos, 6,9 milhões em copromoção com as empresas e 11,8 milhões em serviços de consultoria. E depois explico como é que isso se consegue, não é? As empresas iriam buscar, se nós formos buscar estes 17,8, as empresas vão buscar 64,2. Eu não acredito que as empresas não estejam interessadas. Nós temos é que ser proativos, aproximar-nos das empresas e não ficar à espera que elas nos procurem, não é? Depois há um parque tecnológico que vai ser ativado no Campos da Penha. Esse parque tecnológico vai ter uma série de empresas ligadas às tecnologias de informação. Pode ser um polo de desenvolvimento pela ligação profissional das empresas ou CRIA e assentos nacionais de grande dinamismo em termos de criação de valor. No meu programa também falo do tal Gabinete Financeiro de Apoio às Empresas, em articulação com o CRIA. As empresas têm dificuldade em perceber o programa Capitalizar, lançado há pouco tempo pelo Governo, que é um programa muito técnico. Elas precisam de assessoria financeira para perceberem os novos instrumentos de financiamento. E eu acho que a Universidade tem esse papel a desempenhar. Portanto, Sr. Professor, são estas as minhas respostas. Aumento das propinas, não nas propinas, mas sim na receita global das propinas por estudantes internacionais. Quanto à redução das despesas, sim, se nós mudarmos o campus da saúde para Gambelas, por exemplo, na vigilância, a saúde tem alguns vigilantes que estão afetados, pessoal interno, que estão afetados à vigilância do campus. Se nós mudarmos a saúde para Gambelas, como pretendemos mudar, podemos usar esses vigilantes para fazer vigilância de dia na Penha e em Gambelas e ficamos só com a vigilância privada à noite. Isto é um exemplo. Outro exemplo é, vamos também ter, portanto, aquelas plataformas voltaicas, os painéis solares na Penha, e isso poderá reduzir consideravelmente, mais uma vez, porque já reduziu o custo de Gambelas, a nossa conta de eletricidade. Portanto, nós temos que atuar também ao nível da redução das despesas, naturalmente, não é? Mas eu acho que, fundamentalmente, para não destruirmos riqueza, temos é que criar receita. E aí, se não tivermos despesa, há um fundo transitado, que é ótimo. A UBI tem 9 milhões de fundo transitado. 9 milhões de fundo transitado em 2016. Isto é muito importante. Para nós podermos ir buscar o dinheiro ao creche, nós precisamos ter fundos próprios. Agora há um projeto muito bom para a Universidade, que a Universidade está com dificuldade porque não tem fundos próprios para poder ir buscar o dinheiro dos programas comunitários. Portanto, um fundo transitado é uma coisa importante para fazer face a este tipo de situações no final do ano. Finalmente, o Rodrigo. Gratuidade das propinas. Eu escrevi, está escrito, que eu sou favorável à redução gradual do valor das propinas ao nível do primeiro ciclo. Isso está escrito. Portanto, o Rodrigo conhece bem essa minha posição. Foi isso que eu suportei no anterior Conselho Geral. E porquê? Porque eu acho, como eu justifiquei, que cada vez menos a licenciatura diferencia. E, portanto, cada vez menos justifica que se pague uma propina pelas licenciaturas, não é? Eu acho que hoje o que se diferencia são as pós-graduações e, portanto, aí é que faz sentido haver propina. Agora, as licenciaturas, eu acompanho o movimento estudantil nacional, não é só da Universidade do Algarve, que pretende uma redução gradual das propinas. Portanto, eu subscrevo inteiramente essa posição. Serviços de ação social. Sr. Presidente, só um bocadinho para dizer isto. Defendo um fundo de apoio para o estudante carenciado, mas defendo mais. Nós estivemos a discutir, no outro dia, um aumento de propinas que era de qualquer coisa como 25 euros anuais. Mas, por exemplo, as refeições poderiam baixar de preço. E se as refeições baixarem de preço, se calhar ao final do ano são muito mais que 25 euros. Ora, as refeições subiram de preço não há muito tempo. Os quartos das residências para os estudantes carenciados, se quiserem entrar num quarto sozinho, pagam 100 euros pelo quarto. Ora, o estudante carenciado não tem menos direito a um quarto individual do que um estudante não carenciado. Nós não podemos nivelar por baixo. O estudante carenciado terá acesso a um quarto individual a preços que pode pagar, que são os 70 e tal euros que a Bolsa confere, e não a 100 euros. Quer dizer que nunca vai haver estudantes carenciados em quartos individuais. E alguns deles são estudantes mais antigos. E a senioridade, normalmente nos estudantes, é considerada um fator de preferência. Os estudantes mais antigos vão para quartos individuais, aqueles que são mais calores vão para os quartos conjuntos, não é? Portanto, eu defendo tudo isso, mas não me posso comprometer com nada disso enquanto não falar com o diretor dos serviços sociais. Portanto, o Dr. Cabecinha, não é? Discutirei isso com ele. Quanto à forma como os serviços sociais têm atuado, bem. Quer agora, quer no passado. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Não é tolerância, é que nós temos uma hora e um quarto. Muito bem. Se nós tentarei ser mais breve. Provavelmente alguns conselheiros. As perguntas são muito interessantes. E o Sr. candidato não poderá responder. Exato. Porque eu não posso, digamos, estender essa. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Eu compreendo. Essa compreensão não é uma posição burocrática. Não, eu sei. Aliás, disso já temos demais. Muito obrigado. Portanto, o Sr. Conselheiro Sérgio Vieira, faz favor. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si os demais conselheiros. Cumprimento de forma particular o candidato. No seu programa é clara a preocupação relativamente aos processos de acompanhamento, inclusive de transição da formação para o mercado de trabalho. Ao nível das vivências académicas, inclusive a própria internacionalização, faz acrescer preocupações a esse nível. Que mecanismos pensa ou que defende para a Universidade facilitadores, exatamente, de uma melhor integração e de uma melhor adaptação à vida académica? Eu começo por cumprimentar o candidato e dar-lhe as felicidades por ter apresentado a sua candidatura a reitor. Tenho aqui uma questão que é a seguinte. Portugal tem o desafio e o compromisso com a União Europeia de aumentar a população detentora de um grau de ensino superior ou equivalente. Prevê-se que os cursos TES possam dar um contributo para esse desafio. Cerca de 45% dos alunos que frequentam o secundário estão em cursos profissionalizantes e a via profissional para prosseguimento de estudos é através destes cursos. Embora a percentagem de alunos que chegam ao ensino superior seja ainda relativamente pequena. Sendo estes cursos profissionais, exigem métodos pedagógicos diferenciados, exigem laboratórios dedicados ao ensino e exigem funcionários afetos a estes laboratórios. Existe também financiamento para estes cursos, através do POCH, no âmbito de Portugal 2020. O Algarve é uma região em transição, ou phasing out, acho que é esse o nome, e tem mais dificuldades de acesso a estes fundos. Embora o Ministério da Ciência e Tecnologia tenha financiado os cursos TES do ano 2015-2017 e penso que a UOL teve direito, ou terá direito, a um financiamento de cerca de €500 mil. Gostaria de lhe perguntar se estaria disponível para ceder parte dessa verba às unidades orgânicas que selecionam os TES e contratualizar um programa de investimento para aperfeiçoar laboratórios, naturalmente tendo em conta as restrições financeiras e orçamentais da UOL. Obrigado. Obrigado. Sr. Conselheiro Manuel Cardoso, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Candidato. Gostava de lhe colocar uma questão muito objetiva e penso que faça a resposta. Considerando que há efetivamente abandono, saída desta instituição de funcionários não docentes, de estudantes e de docentes, do meu ponto de vista enfraquece a nossa instituição, eu perguntava, perante esta realidade e constatação de abandono, o que pensa fazer para evitar que esta situação de abandono de trabalhadores não docentes e estudantes tenha existido? Obrigado. Muito obrigado. Candidato, só chegou. Muito bem. Portanto, senhores conselheiros Sérgio Vieira, António Mortal e Amadeu Cardoso. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Sérgio Vieira, os processos de acompanhamento e transição para o mercado de trabalho. Eu julgo que nós temos aqui, enfim, especialistas da área da psicologia que poderiam ajudar bastante nisso, não é? Portanto, este processo de acompanhamento, isto liga-se com o abandono, nomeadamente dos estudantes que o Dr. Cardoso também está a falar, nomeadamente dos brasileiros, que estão desintegrados. Nós pensamos só porque eles falam português que são iguais a nós, não é? Mas os brasileiros têm uma cultura diferente da nossa e, portanto, deviam ter um acompanhamento especial para facilitar a sua integração. Há um grande abandono ao nível dos estudantes brasileiros. Portanto, não basta só recortar, é preciso depois manter os estudantes, até por razões também de caráter financeiro. Vamos sempre cair no mesmo, não é? Portanto, eu acho que devíamos cuidar da integração dos estudantes de forma profissional. Não quero dizer que depois não haja os outros tipos de integração que são habituais, mas o nosso Departamento de Psicologia devia ter aí um papel de grande relevo, e nomeadamente de preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, em termos de candidaturas, de elaborar currículos, se prepararem para as entrevistas, etc. Portanto, estamos bem equipados. Portanto, enfim, eu não posso ser muito mais sucinto. TESPs, António Mortal. Eu não sei se essa verba vai vir para novos TESPs, essa verba da Fundação da Ciência e Tecnologia, do Ministério. Se vier para novos TESPs, não há overhead. É simples como a água.
Eu já assumi esse compromisso. Tudo o que seja novos projetos não tem overheads, certo? O dinheiro entra na mesma universidade, a gente salda as mesmas nossas contas, não há nenhuma quebra de receitas. Mas não há overhead para os serviços centrais, para a reitoria. Portanto, a unidade orgânica fica com a totalidade do dinheiro. Agora, essa verba que me fala dos 500 mil tem a ver com testes criados antes desta audição, não é? Portanto, eu não sei se a verba já entrou, se não entrou, se... Não sei. Mas também os outros cursos são financiados. Esse problema também se podia pôr com as licenciaturas, não é? Essas também são financiadas, não é? E agora íamos retroativamente, não sei. Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer, tudo o que fizer de novo agora na sua unidade orgânica, se eu for eleito reitor, obviamente, não é? Eu executarei este projeto. Portanto, tudo o que fizer de novo fica para reequipar os seus laboratórios, que são fundamentais para fazer boa prestação de serviços. Os equipamentos, eu estive lá no outro dia a visitar, tive a oportunidade de ver. Já há 4 anos eu achava que os equipamentos estavam a precisar de ser substituídos, quanto mais agora, não é? Portanto, é preciso verbas para reequipar. Cá está o ISA a dar, com certeza, muita importância a essa nova política de incentivo à produção, para pegar nessas verbas e reequipar os seus equipamentos e assim fazer mais riqueza, trazer mais receita para a instituição. Outras unidades orgânicas terão outros problemas e terão outras soluções. O Dr. Cardoso, o abandono de todos os corpos. Portanto, em relação aos estudantes, já vimos que há aqui um problema com os estrangeiros, mas também há portugueses a abandonar, não é? Eu acho que uma parte do abandono, não quer dizer que seja a parte mais importante, mas uma parte do abandono tem a ver com o incumprimento do pagamento de propinas, não é? Os filhos estão deslocados de casa, os pais dão-lhes o dinheiro para pagar as propinas, a dívida vai crescendo, eles não pagam, falham a prestação, ninguém os chama à razão, aquilo vai crescendo, o bolo vai crescendo e há de haver uma altura que ele agora vai ter que dizer ao meu pai que tenho propinas em atraso e que ele vai ter que me dar mais dinheiro, desiste. Portanto, uma boa parte da assistência dos estudantes pode ter a ver com isso. Nós temos que ter um sistema de prevenção de incumprimento de pagamento de propinas. Porque o sistema que nós temos de depois pôr os estudantes na autoridade tributária não me parece um sistema adequado para uma instituição pública. Nós temos que prevenir que os nossos estudantes cumpram os seus deveres. E se não puderem cumprir, procura o diretor da unidade orgânica, faz um esquema diferente. Eu já uma vez disse numa ação pública que eu emprestei dinheiro a um estudante moçambicano do meu dinheiro, para ele poder cumprir o pagamento das propinas. Ele levou depois 2 anos a pagar-me, depois tinha dificuldades. Mas eu aprecio isso, aprecio que as pessoas ponham os problemas em cima da mesa, com quem de direito, e resolvam. Agora, o que eu acho é que há muito estudante que também, à boleia deste tipo de falta de controle, não paga, e na volta pode pagar. E depois, quando tem uma dívida enorme, desiste. É mais fácil desistir, não é? Inventa uma desculpa qualquer, que está doente, ou outra coisa qualquer, e acaba por desistir. Portanto, o abandono tem muito a ver com isso. Mas o abandono também tem a ver com os problemas de integração que acabámos de ver, não é? Portanto, o setor da nossa psicologia devia ajudar. Naturalmente, os serviços sociais, em colaboração com os serviços sociais, têm essa missão. Muito obrigado. Sr. Conselheiro Helder Carlos Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Caro professor Ifigênio Rebelo, a UALP necessitou de recorrer a financiamento orçamental extraordinário para prover ao seu financiamento em 2015 e 2016. Em 2016, o reforço veio através do Fundo de Coesão das universidades, ou seja, são as outras universidades que financiam a parte em falta. Como já referiu que não é a favor do aumento de propinas, pergunto: concorda que a UALP se posicione como uma universidade low cost, tendo em atenção que as propinas de licenciatura e mestrado integrado são as mais baixas diante das universidades portuguesas? E nos cursos CETESPs há 12 politécnicos e universidades que as têm mais elevadas. Em síntese, acha que o posicionamento low cost é o adequado para a situação financeira da UALP e para a imagem pública que a instituição, no contexto da oferta formativa de ensino superior, apresenta? Segunda questão. Relativamente aos cursos CETESP e em relação ao que foi referido, eu pergunto qual é a importância que dá a este assunto e assim. De acordo com os meus cálculos, em 2015-16, em propinas e através do financiamento, no seguimento da candidatura efetuada do OE, recebemos 518.922 euros. Isto equivale a 535 licenciados sem falhas de pagamento. Na situação da instituição, isto parece-me da maior importância. O que lhe parece assim, e já agora ainda faltam 20% de tranche a receber se a gente conseguir concretizar alguns objetivos que fazem parte deste contrato. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Conselheira Anabela Romano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, os Srs. Conselheiros e o candidato professor Ifigênio Rebelo.
Em 2018 cumpre-se o segundo triênio da aplicação do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes e eu tinha a intenção de lhe perguntar qual é o balanço que faz da aplicação deste regulamento e se considera oportuno revê-lo corrigindo aquilo que comprovadamente se revelou menos positivo. Em face da resposta que o Sr. Professor anteriormente deu à questão levantada pelo Conselheiro Isménio Martins, presumo que o balanço que faz não seja positivo, não é verdade? Pergunto-lhe então se está agradado com o sistema quantitativo ou se equaciona complementar esse sistema com aspectos mais qualitativos. Muito obrigada. Rui Costa. Boa tarde a todos. Eu sou candidato. Referiu a necessidade de articulação com as empresas de maior importância. Nesse sentido, a qualidade das nossas prestações de serviço terão de estar à altura daquilo que é requerido e das expectativas e terão que estar a esse nível. No entanto, atualmente os nossos laboratórios carecem de atualizações, quer em termos materiais, quer em termos humanos. Será possível resolver essa dificuldade no curto prazo? Sr. Candidato, faz favor. Muito bem, portanto, Srs. Conselheiros Hélder Carrasqueira, Anabela Romano e Rui Costa, muito obrigado pelas vossas perguntas. Muito obrigado pelas perguntas. Portanto, financiamento extraordinário que tivemos que recorrer. Pois, é verdade, tivemos que recorrer. E sabemos bem porque é que tivemos que recorrer. E agora não queremos recorrer. Este ano não queremos recorrer. Talvez isso fosse algo discutível, mas enfim. Eu acho que quando a gente recorre a uma coisa dessas, não é para jogar dinheiro para cima dos problemas. Porque aí o dinheiro vai-se e os problemas ficam. Mas eu admito que recorrer ao Fundo de Coesão poderia ser uma boa medida, por exemplo, para viabilizar um projeto que está inviabilizado e que vai buscar fundos comunitários à CCDR na área da informática. Isso faria sentido, porque aí vamos pedir emprestado ao fundo, mas vamos buscar outros fundos que depois nos permitem pagar aquilo que fomos buscar. Enfim, agora, não foi isso que foi feito. Nós fomos buscar ao fundo para, digamos, pagar salários, para pagar as nossas despesas correntes. Não foi para ir buscar outra receita. Universidade de Low Cost. Eu percebo o que preocupa o Hélder. Mas estávamos a falar de 25 euros, não é? Quer dizer, ou a gente sobe muitas propinas para passarmos a ter essa imagem que somos uma universidade de primeiríssima categoria, ou então, quer dizer, mais 20, menos 25 euros. Então, e o Porto? O Porto é uma universidade low cost. O Porto tem uma universidade, tem uma propina baixa, pá. É uma questão de política, eu não diria ideológica, não chegaria a tanto, mas é uma questão de saber para que é que serve uma universidade pública, qual é a sua missão, pá. E eu acho que não nos fica mal, antes pelo contrário, ter uma propina baixa. É preciso termos prestígio. Isso é que nos falta. Se nós tivermos prestígio e ao mesmo tempo uma propina baixa, significa, como significa no Porto, que isso é uma política deliberada de apoio aos estudantes do primeiro ciclo. Portanto, o problema não está em subir a propina, o problema está em subir o prestígio. Eu diria isso. Depois tem uma belíssima novidade, não é? Em 15/16, através do Orçamento de Estado, 518 mil euros, parece-me ótimo com os testes. Ótimo. É melhor que não sei quantas propinas de licenciatura, quer dizer que os testes têm uma importância, uma relevância enorme do ponto de vista financeiro. E, portanto, temos que fazer mais testes. E todos os que fizerem depois não têm overhead. Portanto, acho muito bem. Anabela Romano, o balanço é mau. Eu concordo, é mau, quer dizer, aquilo não valia nada, quer dizer, toda a gente tem grandes notas, não é justo, porque há uns que se esforçaram mais que outros, não é? Como o Isménio dizia bem. Esta história das métricas tem a ver com a avaliação da ciência. E nós tivemos um Presidente do Conselho Geral que era muito contra as métricas. Não é? Hoje está, enfim, Presidente da avaliação da FCT. Contra as métricas. Eu também tenho alguma dificuldade com algumas métricas quando elas são um pouco críticas, mas o problema é como é que a gente substitui as métricas, não é? Nós temos que ter, nestas situações, temos que ter sempre uma alternativa, não é? Peço desculpa. Temos que ter uma alternativa. E o meu problema é saber qual é a alternativa. Esse é que é o problema.
Portanto, enfim, o balanço é mau, temos que mudar o regulamento, temos que melhorar, mas como digo, não creio que, com aquela história das horas que eu falei, isso é uma forma alternativa de ver as coisas, não é? Porque de certeza que um paper easy não vai precisar do mesmo número de horas de preparação do que um paper, sei lá, de uma revista de menor categoria, não é? Ou então um paper do primeiro quartil da Scopus não é a mesma coisa que um paper do terceiro ou do quarto quartil, quer dizer, portanto, nós vamos ter que contabilizar isso em horas. Isso vai ser um bom indicador para o nosso regulamento, não é? Porque o problema ali é que aquilo é muita quantidade e pouca qualidade, e é esse o problema das métricas, não é? Mas esse é um problema difícil de resolver, vamos ter que resolvê-los em conjunto, é um problema difícil. O Rui Costa, qualidade da prestação de serviços no curto prazo. Bom, a questão dos overheads virá a resolver isso no futuro próximo, não é? Mas no curto prazo, pois, se aquele dinheiro tiver entrado e eventualmente ainda puder o ISO ter acesso a alguma parte desse dinheiro, fica com uma dívida depois com os serviços centrais, não é? Quando fizer novos testes ou outras iniciativas de prestação de serviços, depois paga, quer dizer, pode haver aqui uma conta corrente, não é? Porque se for muito urgente, não pode esperar, não é? É tão simples como isso, é que depois sem isso não há prestação de serviços, não é? E portanto não haver overhead ou haver é igual, porque se não há condições para fazer a prestação de serviços, assustei, mas não. Portanto, eu penso que respondi isso, Sr. Presidente. Respondeu? Sim, sim. Muito obrigado. Portanto, o Conselheiro Jurídico do Ar, boa tarde a todos. Compreendi que a mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas será feita em diálogo com as várias unidades orgânicas e aproveitando os espaços das várias unidades orgânicas, provavelmente incluindo o próprio CBM ou futura Faculdade de Medicina. É isso que entendi então. Bom, não sei como é que tem pensado isso em relação por outro lado, a preservar a unidade em termos de espaço da própria Escola Superior de Saúde, sendo que era uma das condições colocada inicialmente que a unidade ficasse junta. Outra pergunta associada com isto, no fundo é a continuação da mesma, é que estenderá ao campo da saúde. Portanto, ficará livre. O que eu fiquei aqui na dúvida, quando a esmola é grande, o povo desconfia. Todos os projetos vão ficar sem overheads, os projetos não vão ter overheads, os novos projetos não terão overheads para a reitoria, ou os overheads serão para a unidade orgânica, ou serão para o centro de investigação, porque há projetos que prevêem overheads nas candidaturas, temos que incluir overheads. Do outro lado, eu não sei se, em termos de investigação e de facilidade de investigação, se não seria mais importante, e vai ser a sua opinião sobre isso, que houvesse uma maior disponibilidade financeira para que não houvesse quebra na execução dos projetos no final de ano e no início dos anos, que sempre acontece, não é? E nós não temos disponibilidade financeira para fazer pagamentos. E, por outro lado, como diminuir a carga burocrática na execução de projetos e já agora também no ensino, portanto, por parte de docentes e investigadores, porque esta é uma queixa muito comum por parte de docentes e investigadores, pelo menos na comunidade. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos, Sr. Candidato. Tinha aqui dois tópicos que tentarei interligar, não necessariamente numa pergunta objetiva, mas que gostaria de ter algum feedback sobre eles. Focou no seu programa de ação a empregabilidade. Sabemos que a empregabilidade é um binómio que envolve a empregabilidade de contexto e a empregabilidade individual. Portanto, haverá certas coisas que o indivíduo não conseguirá superar por muitas competências de empregabilidade que desenvolva se o contexto onde se insere não for profícuo gerador de oportunidades profissionais. Sabemos também que enfoca a melhoria da qualidade do ensino como um dos objetivos operacionais, que entendi que, relativamente à taxa de abandono escolar, interliga sobretudo com a hipótese do incumprimento em termos de pagamento de propinas. Eu gostaria de saber qual será a sua visão em termos de, sabendo que a gestão de carreira dos indivíduos não inicia quando se tornam finalistas ou quando têm o diploma de estudos nas mãos, inicia quando da escolha vocacional primeira.
qual é que seria a sua visão para a melhoria da experiência UALB para os estudantes do primeiro ano, sabendo que dessa forma estaria não só a prevenir situações de insucesso académico e, portanto, de abandono, como também a longo prazo desenvolver as ditas competências protetoras de empregabilidade. Focou também a questão dos alumni como um dos eixos ou de agentes relevantes para trabalhar a questão da empregabilidade dos estudantes. Como é que pensa manter alumni atrativos e colaborativos como a Universidade do Algarve se a experiência UALB não for marcante e positiva? E por último, se considera que os responsáveis pela integração dos estudantes da UALB são o Departamento de Psicologia e os Serviços de Ação Social, ao invés de todos os agentes da comunidade UALB? Obrigada. Muito obrigado. Sr. Conselheiro Ricardo Gonçalves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo mais uma vez, conselheiros, estimado público, candidato professor Efigênio Rebelo. Vou ser muito direto. Gostaria de saber que medidas devem ser tomadas para fomentar a cultura de participação por parte dos estudantes que ensinei. Pois são os estudantes que beneficiam mais com esta ferramenta para o melhoramento e desenvolvimento da sua pedagogia e formação no seio da Universidade. Irá promover uma maior proximidade junto da Associação Académica e núcleos pedagógicos para melhorar e criar valor para o CIMEI, isto porque são a Associação Académica, os núcleos pedagógicos, são os agentes diretos, a voz dos estudantes, e é importante integrá-los nessa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Portanto, Sr. Conselheiro Amílcar Duarte, sim, foi isso que eu disse. As unidades orgânicas devem todas partilhar esse esforço, não é? De integração da Escola Superior de Saúde em Gambelas, sendo certo, como eu também disse, tem que se preservar a identidade e a dignidade da escola. Portanto, os passos devem ser, quer dizer, não posso conceber uma solução em que as pessoas da Escola Superior de Saúde fiquem separadas, mas também não posso conceber uma solução em que, sei lá, departamentos de matemática ou de física, as pessoas fiquem separadas da FCT, quer dizer, temos que, se calhar, a mudança tem que ser mais complexa, para que garantir a identidade dos departamentos, a identidade da escola. Os overheads ficam para a unidade orgânica, é isso, os projetos que prevêem overheads, os overheads ficam para a unidade orgânica. Portanto, não vão para os serviços centrais. A quebra no final do ano resulta da falta de saldo. Pois resulta. Se nós fôssemos a UBI com 9 milhões de euros de saldo para transitar, esse problema não existia, não é? O problema é financeiro, é aquele problema que eu, enfim, que retratei com os meus indicadores, não é? Portanto, obviamente os projetos sentem-se. Embora eu também acho que às vezes também não é só isso. Às vezes há também ali alguma dificuldade da ligação do setor financeiro dos serviços centrais com o AIC. Se calhar tem que ser revista essa ligação, porque a execução às vezes não é tão lesta como se calhar poderia ser, mas enfim, eu julgo que os responsáveis poderão melhorar essa ligação. 3. Empregabilidade, contexto, prestígio, instituições, plataforma de emprego. O que é que eu acho? Eu acho que, de facto, se a instituição tiver prestígio, é mais fácil a um estudante empregar-se, não é? Independentemente das suas condições pessoais. Um estudante da Faculdade de Economia da Universidade Nova tem muita facilidade de arranjar emprego, não é? Uma business school, antes de estarem a acabar o curso, já estão empregados, já vão lá às empresas empregá-los. Portanto, isso tem a ver com o contexto em que o estudante ele próprio estuda. Mas se nós aumentarmos o nosso prestígio, teremos com certeza mais facilidade em empregar os estudantes. Eu também falei nas plataformas de emprego. É importante que os estudantes tenham acesso a plataformas, não é? E não só a nível regional, mas a nível nacional e a nível internacional. Quanto ao abandono, eu acho que o abandono, embora admita que no primeiro ciclo também tenha a ver com a história do incumprimento, eu acho que é particularmente grave no segundo e no terceiro ciclo. Aí é particularmente grave. As pessoas não se inscrevem, acabam a parte escolar, já não se inscrevem e continuam a ser orientados, continuam a usar o sistema, a sobrecarregar o sistema, e só depois, quando já têm o trabalho feito, acabado, a tese pronta, é que vão então aos académicos. Enfim, aqueles que desistem não vão. E nós perdemos essa receita, porque no fundo aquelas pessoas foram acompanhadas durante o tempo e, portanto, deviam ter cumprido as propinas. Isso no segundo e no terceiro ciclo é mais grave do que no primeiro. A gestão de carreiras deve ser feita à partida? Sim, acho que sim. Eu falei, ligado ao processo aluno, fiz uma proposta de um processo de monitorização desde o início,
que acompanhasse o estudante e o estudante soubesse quando entra na universidade que vai ser monitorizado, ou seja, vamos valorizar a mobilidade para o estrangeiro, vamos valorizar o voluntariado, vamos valorizar ser dirigente associativo. Todas essas coisas são importantes para valorizar o currículo do estudante. E, portanto, sendo importantes, o estudante deve ser monitorizado e, no final, aquilo que eu sugiro é que esse estudante melhor classificado, não é só a média de curso que conta tudo isto, o estudante melhor classificado é considerado um aluno de referência, um aluno embaixador da universidade. Se uma empresa me vier perguntar um conselho para empregar um determinado estudante, eu vou à procura desses estudantes, porque esses são os nossos embaixadores, não é? São aqueles que melhor podem representar a nossa universidade nesses empregos. E se os estudantes souberem isso desde o início, eu acho que isto altera muita coisa, não é? Eles têm que saber isto desde o início. E se souberem isto, eles esforçam-se mais porque querem atingir esse patamar. Depois há o processo também de mentorado. Portanto, os alunos que já estão no mercado de trabalho, que têm sucesso profissional, podiam fazer mentorado a estes estudantes que se distinguem por esta via. Ricardo, na Faculdade de Economia, como sabe, o que nós fazemos para garantir uma taxa elevada de respostas aos inquéritos é levar os estudantes aos laboratórios de informática. Portanto, temos um calendário, o Presidente Pedagógico faz, no dia de tantas às tantas horas vai a turma X, no dia de tantas às tantas horas vai a turma Y, e a gente consegue ter uma taxa de respostas razoavelmente elevada. Não sei se isso é feito noutros sítios, nós temos lá os 2 laboratórios de informática, se calhar outras unidades não têm, aliás, passam a vida a pedir aqueles laboratórios de informática de outras unidades orgânicas, do que nós, sempre a Faculdade disponibilizou, portanto podia haver aí um período mais dilatado de perguntas e respostas para poderem usar também os nossos laboratórios, mas sim, quer dizer, a Associação Académica deve ter um papel importantíssimo nisso. E, portanto, se a Associação Académica quiser falar, achar que o exemplo da Faculdade de Economia é um bom exemplo por causa das taxas de participação que permite, naturalmente eu penso que o diretor da Faculdade de Economia estará receptivo a conciliar com a Associação Académica essa ação. Não é? Obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Conselheiro José Similizado. Professor, eu um esclarecimento. Há pouco, quando referiu que os novos projetos não seriam imputados por varetes, qual é então o modelo de reparação de custos que passa a estar associado ao custo que geralmente gera o varete ter recuperado os projetos? Não, peço desculpa. Muito boa tarde, senhor candidato. Bom, todos os candidatos referem de facto que nós atingimos um número bastante reduzido de pessoal não docente. Esta situação requer que é pouco prático também desenvolver novos projetos, nomeadamente através das unidades orgânicas, porque é preciso o envolvimento dos professores, mas também é preciso o envolvimento do pessoal não docente para este esforço e para este esforço de novos produtos, digamos. Neste sentido, a pergunta que faço é o seguinte: que compromisso o candidato assume com as unidades orgânicas no reforço do pessoal não docente e na agilização dos processos de mobilidade dos funcionários não docentes entre os serviços? Sr. Candidato, faz favor. Muito bem. José Felizardo, o overhead aqui na nossa instituição é assim, uma espécie de transferência para os serviços centrais. Eu não discuto que o overhead tenha que existir, mas é a própria unidade orgânica que o aplica, quer dizer, fica com o dinheiro, quer dizer. Portanto, não é o conceito do overhead que está em causa, não é? Nós vemos o overhead aqui, é isto. A unidade orgânica faz um projeto de 100 e 20 vão para os serviços centrais para pagar as tais despesas, que são as tais despesas comuns, a água, a eletricidade, a luz, não tem nada a ver com o projeto, não é? Eu acho que essa transferência deve ser deixada, não deve ser feita, deve deixar de se fazer. É evidente que isto exige algum estudo e, portanto, quando eu digo que o meu objetivo é fazer isso para criar incentivos a uma maior produção às unidades produtivas, que depois vão ter que contratualizar com os seus operários, não é?
a produção. Quando eu digo isto, eu tenho que dizer que isto tem que ser bem visto, tem que ser bem estudado, porque nós temos despesas comuns que têm que ser suportadas. Mas eu não vou mexer em tudo o que está por trás, não é? Há pouco tempo houve uma revisão da política de overheads, em que houve uma grande distribuição de overheads das unidades orgânicas que produziam, enfim, mais receita para outros que produziam menos. Isso é para não mexer, isso é um assunto que está encerrado. É importante que nós também tenhamos essa forma de ser solidários para com os outros, não é? Os outros que conseguem fazer menos receita. Agora, tudo o que for novo, eu acho que poderia haver esse incentivo, porque as unidades orgânicas que fazem, nomeadamente a prestação de serviços, estão descapitalizadas e não conseguem renovar os equipamentos e, portanto, comprometem em prazo as próprias prestações de serviços. Portanto, isto tem que ser bem visto no sentido da sua execuibilidade. Mas eu estou convencido que é possível fazer isso se nós tivermos outras verbas, não é? Nós temos é que ir buscar outras verbas que até agora não tínhamos ido buscar, não é? Depois, o António Correia dos funcionários. Um dos tais, o meu tripé do meu paradigma de gestão assenta em 3 coisas. É o tal documento das horas que vai contratualizar com toda a gente as horas que as pessoas têm que fazer por ano. Isso é um dos pés do tripé. O outro pé do tripé é isto dos overheads, não é? E o outro pé, o terceiro pé, era aquilo que eu chamei a desconsideração de serviços. Portanto, é uma espécie de milagre das rosas. Nós pegamos num funcionário dos serviços centrais e é desconcentrado para uma unidade orgânica. Um funcionário dos serviços académicos ou um funcionário do GRIM. Naturalmente, esses serviços não acabam. Esses serviços continuam a ter um número reduzido de funcionários no coração do sistema e os outros são desconcentrados e esses funcionários que são desconcentrados, o que é que vão fazer? Vão fazer 2 funções. Vão fazer as funções que tinham no GRIM ou que tinham nos académicos, mas há de sobrar tempo, porque há sempre períodos de morte em que podem dar uma ajuda aos outros funcionários que estão nas unidades orgânicas para fazer outras coisas. É normal. É normal. Portanto, eu chamo isto de milagre das rosas. Quer dizer, eu acho que isto é mais importante fazer ainda quando há falta de funcionários. Quando há muitos funcionários, quando não há perda de funcionários. Agora, nós nos últimos anos temos perdido funcionários. Já devíamos ter desconcentrado serviços para justamente tentar fazer com que um funcionário tenha uma dupla tutela. Tem a tutela do diretor de serviços e tem a tutela do diretor da unidade orgânica. Portanto, acaba por ajudar, não é? Se houver uma pessoa que fala bem inglês, que vá para uma unidade orgânica que tem dificuldade de relacionamento com os estudantes, porque não tem ninguém nessas condições. Então isso não é bom. Ter uma pessoa lá que possa integrar os estudantes, acompanhá-los, etc. Agora, essa pessoa não vai ter 24 horas por dia os estudantes a bater à porta. 24, não, ninguém trabalha 24 horas, 18 horas. Há de ter momentos em que se calhar pode ajudar ali o colega do lado com outra coisa qualquer. E, portanto, eu acho que isto é a forma mais rápida de nós atuarmos. Em última instância, o problema é sempre um problema de dinheiro. Se nós conseguirmos outras receitas, como eu acabei de dizer, nós poderemos vir a contratar novos funcionários. Em relação à mobilidade, pois eu acho que o sistema é muito burocrático, porque as pessoas querem ir, mas depois os diretores não deixam, eu também percebo. Portanto, é uma situação complicada, porque o diretor também não quer perder aquela pessoa. Aliás, tudo aquilo que eu disse em relação à desconcentração de serviços tem que ser discutido com os diretores de serviços. Isto não é uma coisa que se possa impor. Isto tem que se ver o que é razoável, o que é, enfim, o que é que pode resultar, não pode. Portanto, isso está aqui na minha intervenção, mas eu acabei por não ter tempo de lê-la toda. Isso tem que ser um assunto discutido, não é? Obrigado. Os caros amigos, caros colegas conselheiros, terminaram as inscrições que tinham sido feitas inicialmente. Temos aqui 2 ou 3 minutos, não sei se algum colega quer ainda fazer intervir. José? Destino do campo. O quê? Destino do campo. Destino do campo? Ah, o destino, é verdade, sim, não foi. Pois, não sei, vamos ter que ver. Mas não foi por isso, não foi. É porque realmente não sei. Ou seja, havia várias possibilidades há 4 anos. Quando eu propunha isso há 4 anos, havia várias possibilidades. Uma das possibilidades era o tribunal. Outra possibilidade era as finanças. Outra possibilidade, essa parece que ainda existe, é a ARS. Há 3 possibilidades de entidades que gostariam de tomar o campus e, portanto, aqui o problema é que nós temos o usufruto do campus. Nós não somos proprietário do campus. E eu, na altura, falei nisso, enfim, a quem de direito e que estava em funções e penso que se terá tentado equacionar a possibilidade de, mediante um despacho conjunto com os ministros da tutela da saúde, das finanças e o nosso, e um despacho do seu reitor, que conjuntamente o campo passasse para a nossa propriedade. O que era ótimo, deixávamos de ser só usufruto, passávamos de ser proprietário do campus. Como proprietários, isso subia o nosso ativo, não é? Passávamos a ter mais um ativo.
Aquilo tem valor patrimonial e, portanto, as nossas contas já seriam outras subindo o nosso património. Isso não foi feito, mas quer dizer, isso também só pode ser feito e só vale a pena fazê-lo se realmente a saúde vier para cima. Como a saúde acabou por, durante estes 4 anos, não vir para cima, agora, se a saúde vier para cima, eu acho que era de voltar a esse assunto, manter esse assunto em agenda. Eu não sei, eu acho que aquilo que me disseram não há nada de ilegal nisso, isso não é impossível de conseguir. E se isso for possível de conseguir, nós não só reduzíamos as despesas com o campus da saúde, que precisa de grandes investimentos, ainda por cima, como até podíamos rentabilizar o campus da saúde com alguma receita, não é? Sendo nosso, podemos alugá-lo, não é? Essas entidades. Não estamos a falar de uma multinacional, estamos a falar de empresas públicas, não é? Podíamos alugá-los e receber algum rendimento por isso, não é? Mas há outras alternativas, como o professor Amílcar sabe, há outras alternativas que também poderão vir para cima da mesa até para facilitar a mudança da Escola Superior de Saúde. Mas, enfim, eu não gostaria de falar delas sem primeiro falar com os responsáveis e se vier a ter a possibilidade de o fazer, dependerá do resultado eleitoral, mas o professor Amílcar sabe a que eu me refiro. Estamos acima do nosso tempo e eu, digamos, como Presidente do Conselho Geral, queria congratular-me pela forma como decorreram os nossos trabalhos. Nós tivemos aqui 31 presenças, que são mais de 85%, digamos, do número de membros do Conselho Geral. Tivemos 60, 70 intervenções, cerca de 4 horas e 35 minutos. É muito interessante e respeitando as regras, os candidatos puderam expor os seus planos de ação, os seus currículos, as suas propostas, puderam responder às questões que foram levantadas. Eu penso que ficamos todos mais esclarecidos, mais informados e com mais convicções para o ato que temos amanhã, que é o ato eleitoral, às 9h30 da manhã, para eleger o futuro reitor da Universidade do Algarve. É na sala dos seminários da reitoria, sem público, no Conselho Geral, digamos, mas não é uma reunião secreta, não é só à porta fechada. E depois, esta noite, temos o jantar com os seus membros do Conselho Geral no restaurante universitário de Campos de Gambelas. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Boa tarde.